Escape pra você. Tem azeite pra te encher. Tem vitória pro teu lar. Pode adorar. Tem, você precisa crer. Tem escape pra você. Azeite pra te encher. Tem vitória pro teu lar. Pode adorar. Tem, você precisa crer. Pois o teu Deus visita hospitais, faz por você o que ninguém mais faz. Conhece o íntimo do teu coração. Ele entra em presídios e tribunais, assina papéis e mostra que ele é mais. Deus tem escape pra você. Tem escape pra você. Tem azeite pra te encher. Você precisa crer. Tem escape pra você. Tem azeite pra te encher. Tem vitória pro teu lar. Pode adorar. Tem, você precisa crer. Ele arrebenta as cadeias, muda a tua história, faz o impossível pra te dar vitória. O necessitado do pó pode levantar. Abre as portas de bronze como uma atalaia, tira da tua vida tudo que atrapalha. Deus tem escape pra você. Canta! Você tem azeite pra te encher. Tem vitória pro teu lar. Pode adorar. Tem, você precisa crer. Pode adorar. Deus já abriu as portas. Pode adorar, o azeite já te encheu. Pode adorar, Deus te levanta pra vencer. Pode adorar, tem escape pra você. Pode adorar, tem azeite pra te encher. Pode adorar, tem escape pra você. Pode adorar, tem azeite pra te encher. Glória a Deus. Obrigada. Você crê nisto, prezado telespectador? Aleluia. Que Cristo vai voltar?
Este é o evento a nível mundial de que a Igreja está esperando. O arrebatamento da Igreja. Aleluia. Pois ao telespectador, paz seja convosco. Fala-vos em direto, pastor Adelino de Souza, da Assembleia de Deus, em Norte Carolina, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a Glória ao nome do salvação de Senhor. todo aquele que crê, Amém. como está escrito, Romanos 1 e verso 16. Em primeiro lugar, nós damos graças a Deus, louvores a Deus, Amém. exaltamos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Graças Porque a só Deus. Deus é Senhor, o autor da vida, o Criador do universo, veio a este mundo em carne, na pessoa de Jesus Cristo, pagar o preço da nossa redenção. Amém. Foi para o céu preparar-nos um lugar, Hum. para irmos ocupar esse lugar. Um dia isto vai acontecer. Amém. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar a palavra de Deus, o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Yes, glória a Deus. São todos Aleluia. muito bem-vindos a este programa. Que Deus ricamente vos abençoe. Graças E a tanto Deus. quanto estiver ao Aleluia. vosso alcance, por favor, transmita ao seu próximo, compartilhe com o seu próximo estes programas que têm o cariz de aviso ao povo que vive nesta geração. E agora Amém. nós vamos orar a Deus, minha esposa vai vos saudar e Aleluia. vamos falar com Deus para que Ele fale também conosco. Amém. Aleluia. Graças a Deus. É um privilégio estarmos na presença do Senhor para o exaltar e glorificar, para lhe dar a glória Amém. e louvor e adoração. Amém. E também é um prazer estar consigo aí na sua casa, Lord. porque o mesmo Jesus que está aqui também aí está, aleluia, e está com um propósito de o abençoar, de o ajudar, aleluia, a glorificar o seu nome e a fazer algo para o Senhor. Amém. Seja participante da pregação do Evangelho, distribuindo esta mensagem por aqueles que conhecem, glória ao nome do Senhor, porque dessa maneira você está trabalhando também para o Senhor e não vai perder o seu galardão, porque a palavra do Senhor diz que se nós dermos apenas um copo de água em nome de Jesus, não perderemos o nosso galardão. Graças a Deus. Quanto mais dar a palavra, dividir a palavra com os outros que a não conhecem. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes não damos esse valor. Pensamos que é uma coisa normal, uma coisa natural, mas não é. Ela tem grande valor para o Senhor. Aquilo que você fizer, isso mesmo você vai receber. Amém. Vamos orar para que o Senhor o abençoe a si e à sua família. Nós temos orado e vamos continuar a orar e a colocar as vossas vidas no trono da glória do Senhor. Para que o Senhor vos ajude, seja na saúde, seja nos problemas financeiros, seja nos problemas de família, seja o que for. Glória a O Deus. Senhor tem poder, Sim, Senhor. todo o poder, aleluia, para vos abençoar e para vos ajudar. Amém. Vamos orar também pelo servo de Deus, para que Deus lhe dê a graça e a unção Amém. do Senhor para ministrar a sua santa palavra. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Louvado estamos seja Deus. perante Ti, meu Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, Graças a para Te Deus. glorificar, para Te dar a glória, Aleluia. para Te dar a gratidão, o melhor da nossa vida, Senhor. Pois Tu também deste o Teu melhor na Glória. cruz do Calvário. Deste a Tua vida para nós não sermos condenados no Yes, inferno. Lord. Deste a Tua vida para nos levar para a casa do Pai. Graças a Deste a Deus. Tua vida para nos abençoar, aleluia, para nos salvar, aleluia. Glória, glória, glória ao Teu Thank you, nome. Lord. Abençoa os meus irmãos, Senhor, e os simpatizantes deste programa, Senhor. Abra todos o seu coração. Senhor, Tu sabes que o nosso propósito é somente, aleluia, que haja glória para o Teu nome e salvação, aleluia, para cada um daqueles que ouve. Senhor, abençoa, protege cada um. Os seus problemas
sabes, nós os colocamos no trono da tua Lord. glória. Yes. Nós não sabemos, mas tu sabes. Tu Amém. sabes tudo, meu Senhor. Thank Não you, há Lord. nada que se oculte aos teus olhos. Yes, Até os cabelos da nossa cabeça, tu sabes quantos eles são. Yes, A tua palavra diz que eles estão contados. Amém. Maravilhoso Deus. Amém. Machia rabaia Itaba, massaia. Rafaia. Igraca marra catita Aleluia, sabaia parqueia a mahanda. saia. Glória, glória, A glória. Deus a Oh glória. Deus a quem nós amamos e servimos. Thank you, Lord. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória. Sabe tudo a nosso respeito, Sim, Senhor. sem que haja uma palavra na nossa boca. Eis que tudo tu sabes, Yes, Senhor. Lord. Abençoa o teu servo, ajuda-o a ministrar com graça e poder do alto. Amém. E abre os corações daqueles que vão receber a tua palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós, em primeiro lugar, vamos ler as Sagradas Escrituras, que neste caso se encontram na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao verso 10, que diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, diga, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. Diga eterna. Eterna nos céus. E por isso também gememos. Diga gememos. Desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Diga, Deus nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Diga, desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Diga, para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, ou seja, bem feito ou mal feito. E antes de tudo nós vamos trazer as nossas notas de abertura a este programa. Tome atenção e não perca nada deste programa. A mensagem que trazemos perante vós é as 3 situações dos cristãos após a morte, as realidades da vida e soluções divinas para o futuro. As situações terrenas e soluções de Deus para o futuro é algo, ou são algo, que devemos conhecer muito bem. Nós, os que vivemos, viemos a este mundo com propósitos divinos e enfrentamos as realidades da vida, que são factos verdadeiros. Todos nós enfrentamos as dificuldades até à morte. Mas após a morte física temos de Deus as suas soluções maravilhosas para o futuro. E isto é o que deve contar em tempo de vida. E nós dizemos amém e amém. Alegre-se com Deus e ouça este estudo. E agora, tome nota desta nota de abertura também. No final da primeira,
parte desta mensagem, cada um de nós precisa de ouvir o que Deus nos fala para incentivo da fé. Fique firme nas aflições. Deus sabe toda a nossa vida. É imperdível. De maneira que tome atenção ao que vai ouvir. E estas são as 3 situações do cristão após a morte física e as soluções divinas para o futuro. Parte número 1. E mais uma nota de abertura da mensagem. Avisos de Deus para quem vive. O que nos espera quando partimos desta terra? O inferno ou a casa do Pai? Escolha bem. E mais uma nota de abertura sobre as realidades da vida. As realidades da vida? O que nos espera após a morte física? 2 Coríntios 5, 1 a 10 e Salmo 90, em verso 10. Sim, temos ali uma urna. É o que nos espera no fim da nossa vida terrena. E depois, 7 palmos de terra, como usa dizer-se, num cemitério. Mas isto é apenas para o corpo. O que acontece depois? Outra nota de abertura deste programa. O importante não é o que as pessoas afirmam, mas sim o que Deus disse. E o que é que ele disse já no Salmo 9, verso 17? Os ímpios, os descrentes, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, ou os povos ou as gentes que se esquecem de Deus. Há, contudo, uma esperança para aquele que crê em Deus. Jesus disse isso. O que é que ele diz? Na casa do Pai há muitas moradas. Ele foi preparar um lugar para os seus seguidores. João 14, 1 a 3. O que é que espera o crente após a morte? Esta morada. Mas esta morada é um cubo de ouro com 1500 milhas quadradas. E essas medidas estão em Apocalipse 21, em verso número 16. O que é que você espera? Este lugar na casa do Pai ou o sofrimento eterno em chamas, como o Senhor falou acerca do rico da passagem bíblica de Lucas 16. Então, o que é que nos espera após a morte? A mensagem que se segue é para todos, mas particularmente para cristãos de Cristo. E assim vamos então anunciar a mensagem que já foi dita, as 3 situações com a morte do cristão de Cristo, após a morte física e as realidades da vida. Esta mensagem tem 5 aspectos de meditação. A introdução, em segundo lugar, a morte dos cristãos de Cristo. Em terceiro lugar, a primeira situação após a morte, para onde vamos após a morte? Em quarto lugar, onde estão e o que fazem os cristãos após a morte? Os cristãos com novos corpos espirituais, em quinto lugar. Antes da meditação, pergunte a si mesmo, mas pergunte mesmo: estou eu preparado para me encontrar com Deus? Preparação
significa, neste aspecto, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12 e verso 14. Creio que devemos dar atenção ao que Deus nos ensina. Devido à extensão desse assunto, esta mensagem, como já foi dito, terá duas partes, dois programas. Hoje é o primeiro, no próximo domingo, se Deus quiser, será o segundo, que é a continuação desta mensagem. Vamos à introdução. Se desejar saber acerca do seu futuro, atente para o que diz a Bíblia a nosso respeito. A Bíblia, e somente a Bíblia, tem a revelação do nosso futuro. Estudando a Sagrada Escritura, tomamos decisões para ir para a casa do Pai. Mas não nos vamos esquecer da mensagem que já foi dita em Hebreus 12 e verso 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pergunta a si mesmo se está realmente preparado para ir para a casa do Pai, porque em Apocalipse 21, em verso 27, diz que ali não entra nada que contamine. O tema, portanto, em questão é sobre a morte e a vida e após a morte, e este tema é dos mais importantes a ser estudado, visto que ele se refere não somente ao tempo de vida que Deus nos dá na Terra, mas também para a eternidade. E está em causa, portanto, o nosso futuro, o qual cada um de nós escolhe aquilo que a Bíblia diz, inferno ou céu. Há muita gente que não crê no inferno, diz que é o vale do filho de Enom, que é lá um vale em Jerusalém. Isso é apenas uma ilustração, porque o Senhor diz que o Lázaro foi encontrado no seio de Abraão e o rico estava atormentado naquelas chamas. Não é uma parábola, é a palavra de Deus direta para quem quiser ouvir. E mesmo que se fosse uma parábola, era uma ilustração verdadeira. Portanto, cada um de nós escolhe na sua vida o que quer para o seu futuro. Não ponha qualquer dúvida. Aquilo que o homem semear, isso mesmo vai ceifar. E este livro sagrado é o livro das condições divinas que Deus impõe à sua criação. Se aceitamos as suas condições, iremos para a casa do Pai. Um cubo de ouro com 1500 milhas quadradas, eu quero ir para lá. E você? Também naturalmente dirá, eu também quero. Então, devemos-nos todos sujeitar às condições que Deus nos impõe. Podemos dizer 3 vezes amém, amém e amém. O conteúdo desta mensagem sobre a vida e a morte do servo de Deus não invalida, contudo, a cura divina que Deus oferece na sua palavra. Além de tudo, o Senhor diz em Tiago 5,16, orai uns pelos outros para que sereis. E também está escrito que eu sou o Senhor que te sara. Em Êxodo 15, verso 26, e pelas feridas de Jesus fomos sarados. Graças a Deus por isso. Não invalida. Uma coisa não invalida a outra. Porque são milagres de cura que o Senhor pode operar. Quando tudo falha, Deus não pode falhar. Se tivermos fé suficiente, vamos ver resolvidos os nossos problemas pela fé. Mas as realidades da vida que a mensagem nos traz, se este corpo se desfizer, desfaz-se mesmo. O seu fim
é o cemitério. Mas este assunto que se segue anda muito esquecido da humanidade, visto que, de um modo geral, ninguém quer morrer. Mas a morte é o que de mais certo temos na nossa vida, visto que ela faz parte da maldição que Deus tem decretado desde o princípio, em Gênesis 3 e verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Sobre este assunto, os que desejam ir habitar noutros planetas, e hoje está muito em voga, andam enganados e a enganar a humanidade. O homem tem esta profecia do seu destino físico, Gênesis 3 e verso 19. E ela é ordenada por Deus e viajar até outros planetas. Eles esperam viajar, já foram à Lua há muitos anos e estão planeando ir a Marte, etc. Mas viver lá como na Terra, deixa-me dizer, é impossível devido às condições. A Terra, de onde procede o homem, é o destino do seu fim terreno. O resto é engano do diabo, porque o homem não foi feito para viver em Marte ou na Lua ou em qualquer outro planeta, mas sim, enquanto vive fisicamente, viver na Terra. Ele tem a sua procedência aqui e também aqui o seu fim da sua carne. Já em Job 14, verso 1, afirma que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Diga, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Você sabe o que quer dizer inquietação? Inquietação é agitação, perturbação, não tem sossego. Graças a Deus que resta-nos a bondade e a misericórdia do Senhor para aqueles que creem em Deus, que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Saibamos, contudo, que o homem não é apenas carne ou pó. Ele é composto de 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. Nós aqui queremos que essa alma, ou seja, o seu intelecto, a sua inteligência, termina com a morte, ficando o corpo na terra, porque é pó. Somente o espírito volta para Deus. Isto é bíblico para quem desejar ouvir. E no fim dos dias terrenos, cada um de nós tem um aviso sincero de Deus que após a morte vem o juízo. Hebreus 9, em verso 27. E vem o juízo de 2 formas. Um é para condenação, outro é para ir para a casa do Pai. E depois, naturalmente, vem ainda o juízo sobre aquilo que as pessoas fizeram ou bem ou mal feito. Em Eclesiastes 12, verso 7, afirma: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Este é o destino de todos nós, decretado por Deus, e nós aqui dizemos: amém, Senhor, e ponto final. Naturalmente existem exceções a esta regra divina, de que o pó volta para o pó. Há exceções, e nós vamos dar 3, pelo menos. E essas exceções são conhecidas do povo de Deus que estuda as Sagradas Escrituras, porque alguns foram para o céu sem morrer. Porque alguns foram para o céu sem provar a morte física. A primeira exceção foi Enoque, que nunca provou a morte. Em Gênesis 5, verso 24, diz: e andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. A segunda exceção foi o profeta Elias, que foi levado para o céu num carro de fogo. Também este não provou a morte. Segunda de Reis 2 e verso 11. E a terceira exceção, a Igreja de Cristo, militante dos últimos dias, também não vai morrer.
não vai provar a morte. No fim da graça de Deus, nem a morte vai provar. Centenas de milhões, quem sabe, cerca de 2 bilhões de pessoas, se for por este tempo, irão para o céu sem que passem pela morte física. E isto acontece no dia da ressurreição dos mortos. Em 1 Tessalonicenses 4 e verso 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E veja também 1 Coríntios 15, 51 e 52, ao toque da última trombeta. O homem que Deus criou não termina com a morte. Como a Escritura afirma, após a morte, vem o juízo. A parte do homem que morre é apenas a sua carne. Porque o espírito do homem não morre. E como foi dito em Eclesiastes 12, 7, afirma: e o pó volte para o pó, como era, e o espírito volte para Deus que o deu. E para a nossa melhor informação, Jesus disse em Lucas 16, 19 a 31, algo que já foi ventilado, que o rico, quando morreu, foi para o Hades e ficou ali atormentado pelas chamas. E que Lázaro também morreu e foi para o seio de Abraão, no paraíso. Portanto, 2 lugares eternos que existiam no Velho Testamento. E o paraíso agora é o céu, e o Hades continua recebendo as pessoas para um dia serem lançadas no inferno, onde Satanás será lançado, o falso profeta e o anticristo. Portanto, 2 lugares diferentes, um de gozo e o outro de sofrimento, que Jesus falou. Um sofrendo, o outro sendo consolado. E vamos repetir aquilo que já dissemos. O Salmo 9, e verso 17, afirma que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Qual é a sua situação? Estamos nós bem seguros daquilo que somos, daquilo que estamos fazendo? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Estamos nós seguros disso? A morte nos bate à porta sem que a gente espere. Pode ir de noite, pode ir no desastre de um carro, numa viagem. Em qualquer altura a gente pode ir. Estamos nós preparados para nos encontrar com Deus? O mundo anda esquecido do seu Criador. E muitos chamados irmãos, deixam de dizer que são 50% da igreja que anda esquecida do seu Criador, não tem azeite suficiente para a jornada na sua candeia. Mas quando vier o esposo, todas saem ao encontro, mas aqueles que foram comprar o azeite ficaram fora da porta. De maneira que, como vai a nossa vida diante de Deus? Este livro sagrado, como disse, é um livro das condições divinas. Você, quando vai trabalhar para o seu patrão, para a sua firma, para a sua fábrica, tem que aceitar as condições impostas para que eles paguem o salário, não é verdade? Nós precisamos, para entrar naquela casa do Pai, naquele cubo de ouro de 1500 milhas quadradas, sujeitarmos-nos às condições do Senhor da casa. Amém e amém. Portanto, existe nas Escrituras, contudo, o dito por Jesus que nós seremos semelhantes aos anjos. Nós seremos semelhantes aos anjos. Lucas 20 e verso 36. E iguais significa como os anjos ou na mesma condição. O povo cristão é um povo diferente, povo crente, povo temente a Deus, e isso é o que conta. É outra coisa.
Mas pergunto, somos nós, após a morte, imediatamente semelhantes aos anjos? Não. Portanto, toma atenção ao que vai ouvir no resto da mensagem. Pergunto, quando e em que tempo isso vai acontecer? Existem cristãos que já morreram há cerca de 2000 anos e ainda não são como os anjos. Isso somente acontece quando se der a ressurreição dos mortos. Fique ciente disto. Isto somente se dá quando acontecer a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos no arrebatamento. Até lá existem algumas outras escrituras que, não sendo muitas, acerca do céu e do povo que ali está, elas nos informam dessa vida no céu antes da ressurreição acontecer. E neste estudo segue-se 3 situações que enfrentamos. Segundo lugar de meditação, a morte dos cristãos de Cristo. Em primeiro, começaremos esta parte do estudo com a bem-aventurança morte, ou a bem-aventurada morte dos servos de Deus. Será que a morte é uma bem-aventurança? Será que a morte dos servos de Deus é uma bem-aventurança? Pois bem-aventurança significa feliz ou felicidade, bom descansar. E também isto está escrito na palavra de Deus. A morte traz bem-aventurança àqueles que partem e àqueles que ficam. Eu sei que a tristeza vem porque a cadeira está vazia e a pessoa não se vê mais, foi para debaixo da terra fisicamente, mas os crentes se alegram porque o céu recebeu mais uma visita para todo sempre lá ficar. Vejamos duas importantes escrituras sobre a morte dos santos. Diga, a morte dos santos. Ela, naturalmente, e é com certeza diferente dos outros. Em Apocalipse 14 e verso 13, diz a primeira parte: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diga bem-aventurado. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Num aspecto vem a tristeza, como foi dito, pela perda do ente querido, mas por outro lado a alegria, porque ele foi para um melhor lugar. Acabaram as dores, acabou o cansaço, acabou a fadiga, acabou o pagamento das coisas necessárias de cada semana, etc, etc. Ali não se paga renda. Ali somos herdeiros e co-herdeiros de Deus com Cristo Jesus. Você está preparado para ir para esse lugar e ser bem-aventurado? Mas prestemos atenção que as Escrituras diz para que nós descansemos dos trabalhos e as obras sigam. Estamos nós ocupados no trabalho de Deus? Eles vão terminar os seus trabalhos. Quer dizer que aqueles que foram para o céu estavam ocupados, estavam trabalhando, de uma ou de outra forma, ou pouco ou muito. Estavam ocupados, estavam trabalhando, e agora vão descansar dos seus trabalhos. Alguém pode dizer, aquele pastor está falando bem. Estou dizendo o que diz a Santa Escritura. Mas no Salmo 116, e verso 15, afirma: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, ou preciosidade, significa de grande preço ou objeto de grande estima. Posso fazer-lhe uma pergunta? Você é um cristão de Cristo? É uma pessoa santificada? Você tem medo da morte? Ou tem prazer nessa morte? Quão preciosa é a sua alma para com Deus? Quão preciosa é?
Pergunto ainda, o que sabemos nós sobre a morte dos cristãos de Cristo? Segundo o texto sagrado que foi lido, 2 Coríntios 5, verso 1, afirma, porque sabemos, diga sabemos. Sabemos mesmo. Os cemitérios são essa ilustração da verdade. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, diga este tabernáculo, esta carne, este corpo se desfizer, acaba, apodrece. Temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos eterna nos céus. Diga temos. O corpo volta para o pó porque dele foi tomado. Mas o espírito volta para Deus que o deu e temos lá uma casa, não feita por mãos. Esta escritura contrasta entre a casa terrena e a casa espiritual do crente, ou seja, quando morre o seu corpo, o seu espírito irá para o céu. Mas o espírito dessa pessoa não tem corpo visível ou palpável, é substância espiritual. É o homem interior que sai do corpo pela morte física com o Espírito de Deus que nele habitava. Saiu e foi habitar noutro lugar. Uma casa melhor, eterna nos céus. Louvado seja Deus. Este é o facto. O crente em Cristo foi feito pela salvação e pelo perdão o templo do seu Espírito Santo. Selado com o Espírito Santo, e esse Espírito de Deus é o penhor. É o depósito divino até à morte. Naturalmente, se for fiel até à morte para receber a coroa da vida, Apocalipse 13, verso 11. Ou 12, verso 11. Há uma condição divina. Efésios 1, verso 12 ao verso 14 diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, e tendo também nele querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Digo, o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito de Deus habitando no crente é o penhor divino da herança reservada para os filhos de Deus. E penhor, segundo os livros, é o contrato pelo qual o credor recebe a garantia do seu crédito. Em 2 Coríntios 1, verso 21 e verso 22 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito nos nossos corações. Em 2 Timóteo 1, verso 14, afirma Paulo a Timóteo: guarda, diga guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que em nós habita. Pergunto, e se não guardarmos? A Bíblia Sagrada diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entretanto, enquanto vivemos neste tabernáculo terreno, enfrentamos a contínua ruína física do corpo, pela idade, pela falta de forças, cansaço, a fraqueza, os órgãos deteriorados, o cabelo branco, as rugas, a pele envelhecida, a juventude desapareceu com a idade. Esta é a realidade da vida. E como já foi dito, não implica naquilo que Deus promete acerca dos milagres de cura e de libertação que Deus opera naqueles que têm fé. O nosso tabernáculo terreno pode desfazer-se. Isto é real na vida. Isto é bíblico. Pode desfazer-se, como diz o nosso texto, 2 Coríntios 5, verso 1. Se a nossa casa terrestre se desfizer, diga desfizer. E essa casa significa o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus, que sai com o nosso espírito após a morte. E desfazer significa alterar a forma, desgastar ou destruir essa casa, neste caso é o nosso corpo físico. São realidades da vida e realidades bíblicas.
E até vem o tempo do desejo de partir, porque andamos gemendo. Diga gemendo. Há bem uma dor aqui. Ai! Mas não só esse tipo de gemer. Há outro tipo de gemer no espírito, por causa da palavra, por causa da perseguição, por causa do trabalho de Deus, etc. E queremos ser revestidos da nossa habitação do céu, para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5, verso 2 ao verso 5. E nós aqui dizemos amém, amém, amém. São factos, e factos, quando são bíblicos, são verdadeiros. Temos as respostas certas de Deus em todas as coisas. Todos os seres viventes têm um tempo de vida, ou não? Tem. O corpo volta para o pó, que o Deus, o Espírito, volta para a terra porque dele foi tomado, e o Espírito volta para Deus que o deu. O que vamos dizer não se refere ao cansaço da fé, que, por exemplo, não nos devemos cansar de fazer bem. Não nos devemos cansar de fazer bem. Não estou falando desse cansaço. E outras coisas, segundo São Inocêncios 13, verso 13. Mas ao cansaço da velhice, isto é geral e significa que ela existe de facto porque é um facto bíblico. No Salmo 90, verso 10 e verso 11, toma atenção. A duração da nossa vida, disse Moisés, é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseiro e enfado. E estas coisas são no aspecto geral, mas também é para todos os crentes em Deus. Todos nós somos de carne e osso com qualquer um que venha a este mundo. Só somos diferentes na salvação e no perdão, na redenção, na santificação, sim ou não. Se somos santificados ou não. Se somos filhos de homens ou se somos filhos de Deus, feitos por adoção. Portanto, esta é a verdade. Até aos 70 anos nós vamos andando, como diz o outro. Mas daí para a frente, todos nós temos que enfrentar a determinação divina e o melhor que se puder. Mas nos últimos 10 anos, depois dos 70, são vividos canseiro e enfado. Isto é um facto real, é um facto bíblico e, naturalmente, muitos ultrapassam os 80, que é o meu caso, que já vou a caminho dos 89, pela graça de Deus, e ainda cá estou ministrando a Santa Escritura com a sua imensa graça e misericórdia. E canseiro e enfado, segundo o que nós vemos que Moisés disse. Canseiro e enfado é profecia, diga, é profecia. Canseira e enfado tem que se cumprir. É profética, é ensino bíblico, tem que se cumprir. Canseira e enfado no fim da vida de cada um. E canseira significa fadiga e cansaço pelo trabalho, esforço e até, infelizmente, doenças que aparecem e não são esperadas. Por o corpo enfrentar a fraqueza dos órgãos e outras coisas, etc. E como foi dito antes, Deus tem nas Escrituras o seu processo de cura divina para os enfermos e isso não está em causa. Em Jesus tudo é possível. Até os mortos ressuscitam, quanto mais uma cura. Em Mateus 8,17 afirma que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. E Jesus nunca muda. Hebreus 13, verso 8, e milagres acontecem pela fé. Mas nós estamos falando no aspecto geral da nossa carne fraca e contrastada com esses milagres que acabo de dizer, que Deus é poderoso para nos curar e até para nos ressuscitar. E isto tem acontecido ao longo da história. Mas a velhice um dia aparece. Isto é um facto verdadeiro. E até a fisionomia é alterada com a idade e ninguém pode alterar esta profecia do fim da vida terrena. Ninguém é profético. O melhor deles é canseira e enfado.
Será que podemos ir contra isso? Nós às vezes sentimos-nos muito fortes. Temos ouvido e lido que há pregadores que pregam a palavra, pela graça de Deus, não é o meu caso, pela graça de Deus. Pregam a palavra de Deus, os outros são curados e eles continuam doentes. Temos ouvido e lido sobre isso. Até Deus usa esses corações para a sua glória e para bem do seu próximo. Em Eclesiastes 12, verso 1, entretanto diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e chegues a dizer: não tenho contentamento neles. Sabe o que é que isto significa? Não ter contentamento? A juventude foi-se e chegou a velhice. Também esta profecia ficou escrita para nosso aviso. Mas a juventude anda esquecida de que um dia a velhice também lhe bate à porta. E que se cumprem essas palavras: não tenho contentamento nestes dias de velhice. E contentamento significa satisfação ou alegria de viver, etc. Esta é a realidade da vida. Vem o tempo em que a juventude diz: não tenho contentamento nestes dias que me estão acontecendo da minha velhice. Não tenho contentamento neles. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, até ele próprio, sentiu também cansaço. E assentou-se junto ao poço de Jacó. Em João 4, verso 6. Jesus também se cansava de andar a pé. E ele encontrou uma mulher que ele queria salvar e com ela a cidade de Samaria. Deus é tão bom, até para com os ingratos e maus. Contudo, este cansaço da idade é outro tipo de cansaço. É cansaço da velhice, porque a velhice lhe bateu à porta. O corpo acusa a fraqueza física, etc. O rei Davi dizia que a Deus na sua oração: agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Salmo 71, verso 18. E eu digo: muito obrigado, Senhor, que nos dás a graça de poder fazer também, na medida que me foi repartida. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este rei Davi teria morrido com 70 anos. E se considerava velho. E isso se compreende pelas escrituras de Samuel, 2 Samuel 5, verso 4, e a 1 de Crônicas 9, verso 27. Mas Moisés disse que se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado. Diga: o melhor deles é canseiro e enfado. Isto é profético, tem que acontecer. Portanto, a velhice vem e com ela também o enfado. E enfado significa produzir aborrecimento, impressão desagradável, mal-estar, enfastiar-se, incomodar-se e até aborrecer-se ou aborrecer. A idade traz estes problemas que temos de enfrentar. Isto foi o que afirmou Moisés. Esta é a palavra de Deus. Importa que saibamos nos conduzir também nesse tempo, nessa idade. E também isso ficou como aviso de Deus. Em Provérbios 25, verso 17 diz: retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. E as escrituras afirmam que o patriarca Isaac ficou cego e foi enganado pela esposa e pelo seu filho Jacó. Gênesis 27, 6 a 9. Mas ele era um patriarca. Na linha de Abraão era o segundo patriarca. E ficou cego. É muito provável que este problema da cegueira fosse devido à sua velhice. Problema de idade, Gênesis 27 e verso 1. São as realidades de vida que temos que aprender na palavra de Deus e saber nos conduzir nesse tempo. E o próprio rei Davi também nos parece que ficou frágil e fisicamente cego.
Salmo 38, verso 10, diz: o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. São realidades da vida. Quem era David? Era um homem segundo o coração de Deus. A morte física de todas as pessoas acontece segundo a profecia decretada por Deus. Vem a canseira e o enfado. Até Paulo tinha um espinho na carne que até agora ninguém sabe dizer qual é. Mas também deixou Trófimo doente em Mileto. O 2 Timóteo 4, verso 20, e contudo, Deus fazia milagres através das mãos de Paulo. Sabemos tudo da nossa vida relacionado com a Escritura, eu confesso que não sei. E Paulo disse a respeito da vida para todos nós: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, palpável, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4 e verso número 16. Este vocábulo corromper ou se corrompa tem na língua portuguesa mais que um significado. Pode significar corrupção moral e espiritual, e neste caso a corrupção física do corpo, ou seja, corpos deteriorados por doenças, etc. Realidades da vida. Este corpo se corrompa, ainda que este corpo palpável se corrompa. Isso significa enfraquecer, adoecer, incapacitar, destruir, estragar, deteriorar, decompor-se, acabando com a morte, etc. Ainda que ele se corrompa, ainda que ele se desfaça. Isso é o que aguarda a todos os que passam por este mundo, tanto cristãos ou não. E volto a repetir, não está em causa os milagres nem a cura que Deus pode efetuar em nome de Jesus Cristo. Mas isto é aquilo que nos mostra a palavra de Deus, geralmente falando. Existem muitas doenças no mundo inteiro. E o mundo está doente. E deixe-me dizer-lhe que se não fossem os médicos e os hospitais, eu uso dizer que o mundo cheirava mal. E as doenças cerebrais, muitas delas, não têm tido cura. Até estes dias, como se afirma, a doença chamada de Parkinson e de Alzheimer nestes últimos dias. Eu entendo que quando o cérebro é afetado, o intelecto é afetado, a inteligência é afetada, ficando sem controlo, as pessoas começam a fazer coisas erradas, não têm noção daquilo que fazem. Eu creio sim, creio que estou correto. Quando o intelecto é afetado, a inteligência é afetada, as pessoas fazem coisas incorretas e não sabem o que fazem. Não compreendem conscientemente aquilo que fazem, aquilo que dizem, etc, etc. O nosso cérebro é a sede geral das nossas decisões, não tenha dúvida nenhuma. Corpo, alma, espírito. Corpo, alma, inteligência, intelecto e espírito. O espírito de vida que está cá, que não morre. De maneira que a inteligência é que guia este corpo e quando somos cristãos nos guia de outra forma, que não é deste pobre mundo em pecado. Mas eu ia dizendo, o nosso cérebro é a sede geral das nossas decisões. Se a nossa inteligência fica afetada e descontrolada por esse tipo de doenças que estão comprovadas e que não têm havido cura até agora, e se não recebem o milagre de Deus, as pessoas vivem o resto da vida, como ousa dizer-se, como vegetais. E partindo deste princípio de que a mente está descontrolada e fazem coisas erradas, eu creio que Deus não tem em conta essa situação, porque não podem pensar nem agir corretamente. E isto até tem acontecido a muitos servos de Deus. Tais pessoas vivem na ignorância do que fazem, do que afirmam, se é pecado ou não, porque não estão conscientes do que dizem
ou do que afirmam, se é certo ou se é errado. Sua mente está descontrolada. No passado, estas doenças eram chamadas, e creio que ainda se chamam, de demência, ou falta de juízo, e ainda hoje elas existem por intervenção diabólica. Outras, porém, por factos naturais, como ataques de coração, etc. Eu não sou médico, naturalmente, para avaliar a procedência de muitas doenças, e estou consciente de que também não tenho todos os dons espirituais. O que recebi de Deus é muito pouco, o meu vaso é muito pequeno. Mas algo de importante deve ser dito, que é quando somos de Deus, nem o diabo tem poder sobre os filhos de Deus, sem que Deus o permita. Nem Satanás tem o poder sobre os filhos de Deus, sem que Deus o permita. A respeito da chaga maligna no corpo de Job, em Job 2, verso 6 ao verso 8, diz que Deus disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E Job ficou com uma chaga dos pés à cabeça. E aquele homem que tinha tudo e nada lhe faltava, ficou sem nada, sem os filhos, sem as propriedades, sem nada, sem nada. Depois Deus deu-lhe em dobro aquilo que ele tinha. Mas Satanás tomou conta de Job com a permissão de Deus e fez dele uma chaga, dos pés à cabeça, com a permissão de Deus. Deus o permitiu para provar ao diabo a fidelidade do seu servo. E isto está na Bíblia, para te ensinar a ti e a mim que Satanás não tem poder sobre os servos de Deus sem a permissão do Senhor. E em 1 de Pedro 5, versos 8, afirma: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Não peca e conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Terceiro lugar. O maligno não lhe toca. Diga comigo. E o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. É propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus. Diga: eu sou propriedade de Deus e o maligno não me toca. Louvado seja Deus. Satanás não tem poder sobre o nosso espírito, antes pelo contrário. Ele foge dos servos de Deus, está escrito: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4 e verso 7. Deus é o Senhor dos milagres e das maravilhas. E o Salmo 23, e o Salmo 91, Isaías 53, 1 Pedro 2, etc. São escrituras onde o povo de Deus baseia a sua fé na hora das suas necessidades e angústias e dificuldades para receber de Deus aquilo que tem necessidade nas suas aflições. E muitos dos servos de Deus também perdem a consciência, e eu creio que Deus não deixa os seus servos nessa angústia. É sua propriedade. O maligno não lhes toca. Amém, amém e amém. Isto é bíblico. Entretanto, este homem exterior que temos vindo a falar, o nosso corpo físico, e nele existe o nosso intelecto, que orienta as nossas decisões, e quando o cérebro fica afetado, como disse, a inteligência é descontrolada e até ignorantes daquilo que fazemos. E Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Atos 17, verso 30. E a 2 Coríntios 5, verso 19, afirma que Deus reconciliou o mundo, não nos imputando os seus pecados. Num certo aspecto, podemos compreender o caso também do rei chamado Nabucodonosor, de Babilónia, a quem Deus já mudou o coração, e ele foi comer erva como os bois durante 7 anos, até que olhou para cima. Daniel 4, 31 a 33. Mas, como diz as Escrituras, nós somos formados de 3 partes, corpo, alma e espírito. E esse espírito é em nós chamado do homem interior.
E esse é o de maior importância para nós, ainda que este tabernáculo terreno se desfaça. Temos de Deus um tabernáculo eterno. Louvado seja Deus. Portanto, este homem interior cristão se renova cada dia e, naturalmente, somente quando podia pensar e agir corretamente e com a sua inteligência. E é esse homem espiritual que vai para Deus após a morte física, como temos dito na Sagrada Escritura. Porque muitos servos de Deus que têm sofrido esses problemas de saúde também ficam descontrolados no entendimento, e creio que Deus somente condena a pessoa se essa pessoa agir mal conscientemente. Conscientemente. E a consciência, segundo os livros, é a voz secreta da alma e aprova ou desaprova os nossos atos, a nossa atividade. E quando parte a eternidade, o homem espiritual, 1 Pedro 3 e verso 4, diz que esse homem espiritual se chama o homem encoberto no coração. E também em Colossenses 3 e verso 10, Paulo lhe chama de novo o homem que se renova segundo o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E o homem só pode ter conhecimento se realmente a sua inteligência está consciente daquilo que faz e daquilo que diz. E para finalizar esta primeira parte, verificamos o seguinte, que é 2 Coríntios 5, verso 4 a verso 8, diz estas palavras: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para quem isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Anime-se no Senhor. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para ir habitar com o Senhor. Com algumas exceções, todos os cristãos também enfrentam as intempéries, o desgaste, o cansaço, o enfado, etc. A nossa casa terrestre, este tabernáculo de barro com a idade, fica também muito frágil e em pó. E termina aqui a primeira parte do estudo sobre as três situações dos cristãos após a morte física. Entretanto, e como ilustração, queremos contar uma história que se conta por verdadeira. Que existiu na América um presidente americano que era muito crente, mas chegou à altura em que ele já não podia andar. E andava ou de duas bengalas ou de duas muletas. E então encontrou um amigo antigo que lhe disse: então, senhor presidente, como vai? E ele, coitadinho, para se mover, fazia muito esforço para se mover. E dizia: eu vou muito bem, graças a Deus, muito bem. E o amigo dele replica: mas, ó, senhor presidente, mas você está andando assim tão devagarinho, com duas muletas. E ele diz: isto é a minha casa terrestre, mas brevemente vou ter uma nova no céu. Se este corpo se desfizer, temos no céu uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Que o Senhor nos abençoe e guarde tempo para ouvir o resto da mensagem no próximo domingo, se Deus o permitir. Amém e amém.